hoje a nossa live, gente, é sobre os principais motivos de vocês, de todas nós, em alguns momentos da vida, nos sentirmos sobrecarregadas, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Mulheres, para quem que eu tenho falado, né? Os conteúdos têm sido para quem? Mulheres realizadoras, mulheres multitarefas, mulheres que lidam aí com dupla jornada de trabalho, mulheres, principalmente nesse momento, o foco do nosso assunto é para mulheres empresárias, empreendedoras que lidam com a necessidade de conciliar sua vida pessoal e também a gestão de um negócio, de uma empresa. A gente sabe dos ganhos e dos benefícios de ter um negócio, principalmente quando está alinhado, quando está conectado com aquilo que é tão importante para nós, né? Eu compartilho com vocês aqui, estou sempre falando que um dos meus sonhos era justamente transformar o meu trabalho, a minha missão em um trabalho, o meu trabalho em uma missão. E hoje eu tenho podido viver isso de verdade, de fato. Então, é desafiador, porém, vale muito a pena, é recompensador. Só que a gente aqui trabalha alguns conteúdos justamente com essa intenção de ajudar mulheres, mulheres empresárias, mulheres empreendedoras, mulheres líderes, mulheres que lidam com essa necessidade de conciliar todas as tarefas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns motivos, os principais motivos, de muitas vezes, nós mulheres, você que está aí do outro lado, se sentir sobrecarregada com a sua rotina, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Mas antes eu quero perguntar para vocês que estão aqui, se vocês acreditam realmente que é possível. É possível a gente ter um certo nível de organização a ponto da gente ter menos estresse? É possível hoje na sua vida que você tenha mais qualidade de vida, que você consiga fazer aquilo que você precisa, sem perder as estribeiras, não é? Sem surtar no meio do caminho. Como é que é para você? Você acredita nisso? Sim ou não? Responde aí para mim nos comentários, que aí a gente vai conhecendo também um pouquinho da realidade de cada um. Às vezes, se você não acredita, você pode falar comigo assim, não, Gisele, não tem jeito, a minha rotina não tem jeito, é uma loucura, eu estou sempre na correria. E aí a mulher se acostuma com essa rotina ligada no 220, não é? Mas o que a gente quer aqui é justamente pensar sobre esses motivos, até mesmo para a gente saber como lidar. Então, a primeira questão é essa, a gente precisa acreditar que é possível. Eu acredito que é possível, sim. É possível que a gente tenha mais organização, é possível que a gente viva com mais qualidade de vida e com menos estresse, desde que, tem uma condição aí, desde que, primeiro, a gente compreenda, você compreenda em que fase, em que momento a sua vida está. De repente, você está lidando aí com mudanças repentinas na sua vida. De repente, você está lidando aí com a perda de um colaborador, por exemplo, de alguém da sua equipe. E aí você se vê com essa função em aberto e você tem que lidar com o acúmulo de tarefas até que você consiga resolver essa situação. De repente, você teve um filho, não é? Eu tive 2, um casal, e eu sei que nesse momento em que a gente tem um filho, a nossa rotina vira de cabeça para baixo. A gente dá conta dessa rotina. Porém, a mudança, né, de cenário faz com que a gente lide com um certo caos, digamos assim, não é? De adaptação, de tentar conciliar, né, todos os nossos papéis nesse momento. Então, é possível que a gente sim tenha uma rotina um pouco mais leve, com um pouco mais de equilíbrio, desde que primeiro a gente compreenda o momento em que a gente está. Então, tem momentos da vida da gente que vai pedir mais a nossa atenção. Tem momentos que surgirá aquele caos necessário, aquele desequilíbrio necessário, a desorganização, que muitas vezes vem por questões externas e muitas vezes vem de questões internas. Então, a gente vai ter que lidar com isso, entender que na nossa vida a gente lida com essas etapas, é muito importante. Então, de repente, você fala assim, não, eu quero minha vida 100% organizada hoje.
Ah, mas hoje eu estou fazendo uma transição de carreira. Ah, hoje eu estou no início da minha empresa, do meu negócio. Então, hoje, eu estou passando por um processo de mudança radical na minha vida, por uma separação, né? E qualquer outra mudança que possa haver. Então, nesse momento, é um momento onde realmente você sente uma certa dificuldade de se organizar. Essa é uma questão. Mas também eu acredito que é possível a gente ter uma organização eficaz, com menos estresse, se a gente tiver o conhecimento certo. Então, se a gente entender realmente quais são os pilares, quais são os princípios, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa rotina, para torná-la mais organizada e mais leve e mais assertiva, com as informações certas, a gente sim consegue ter mais organização e minimizar os efeitos do estresse. É importante a gente entender o seguinte, que quando a gente passa muito tempo vivendo uma realidade de desequilíbrio, de caos, de desorganização, muito tempo sob pressão, sob estresse, a gente tem a tendência de lidar com algumas consequências, não é verdade? Então, isso afeta a nossa saúde mental e emocional, e eu sempre estou falando com vocês sobre a questão da prevenção emocional. O meu trabalho todo, ele gira em torno disso também, de promover a saúde, promover qualidade de vida, ajudando as mulheres, principalmente, a terem um pouco mais de equilíbrio e leveza na sua jornada, justamente para prevenir essa questão dos transtornos mentais e emocionais. Então, quando a gente passa muito tempo nessa desorganização, nesse caos, que muitas vezes está ao nosso alcance resolver, lidar com essa realidade, isso vai trazendo efeitos na nossa saúde emocional e mental, no nosso físico, na nossa saúde física. Isso pode prejudicar os nossos relacionamentos. Então, são várias consequências. Eu não sei como você lida com isso, eu não sei se na sua vida você teve que lidar com as consequências dessa desorganização, desse caos em relação à sua rotina, às suas tarefas. Eu queria que você comentasse aí para mim. Se você passa por isso, se você já passou, quais foram as consequências que você teve que lidar com isso na vida? Coloca aí para mim. E o que a gente quer aqui nesse e em todos os conteúdos que a gente está trazendo aqui é justamente isso. Ajudar você a lidar com essa sensação de que você está como num quarto fechado e escuro. Você não consegue enxergar a possibilidade. É como se a gente estivesse num navio afundando, né? Esses dias eu estava vendo com a minha filha o Titanic, a gente ama esse filme. Meu esposo não aguenta mais, mas aqui direto a gente coloca o Titanic para ver. É como um barco afundando, né? A gente não consegue olhar para além do caos do que está acontecendo ali naquele momento. Então, nesse momento é importante a gente olhar, buscar ajuda fora, buscar novas opções para além desse caos, para a gente conseguir reduzir o estresse, conseguir melhorar um pouco mais a nossa rotina e ajudar a gente a ter um pouco mais de qualidade de vida, não é? Então, vamos falar sobre alguns principais motivos que estão aí por trás da sobrecarga de tarefa das mulheres, seja na vida pessoal ou na vida profissional, aí dentro do seu negócio, com a sua equipe, com o seu time, no seu dia a dia. Então, aqui a gente pode colocar, pensar, refletir sobre alguns motivos que são externos e alguns motivos que são internos. E do ponto de vista externo, eu quero falar primeiro do ponto de vista externo, quais são alguns motivos externos que podem fazer com que a gente se sinta sobrecarregada, você se sinta sobrecarregada? É a dificuldade em delegar. Muitas mulheres centralizam as tarefas, não conseguem, ficam apegadas às tarefas, às ações diárias que precisam ser colocadas em prática, e essa mulher não consegue delegar.
Essa é uma das maiores razões de sobrecarga. Talvez você fale assim comigo, Gisele, mas eu não tenho como delegar. Aí o tempo que eu vou gastar explicando a alguém, eu mesma pego e faço. Você já pensou isso? Já passou isso na sua cabeça? Eu sei que muitas mulheres, líderes principalmente, lidam com isso. É melhor eu pegar para fazer do que eu ter que explicar para alguém. Então, algumas mulheres têm muita dificuldade em delegar e por isso ficam sobrecarregadas. Um outro motivo por trás da sobrecarga de mulheres é não saber definir prioridades. A gente sabe que tem aquilo que é urgente, aquilo que distrai, aquilo que vai interromper você todos os dias e aquilo que é essencial e muito importante porque está conectado com os seus objetivos, com aquilo que você precisa construir no curto, médio e longo prazo. Então, é preciso ter prioridades. Quando a gente não sabe o que é prioridade, quando a gente não sabe como priorizar as nossas ações, nesse sentido, o que é mais importante, o que é menos importante, o que pode ser delegado, o que só pode ser feito por você, geralmente a tendência é que a gente se sobrecarregue de tarefas ou não consiga, de fato, ser mais assertiva, ser mais produtiva fazendo aquilo que realmente é mais importante para a sua rotina, para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua vida pessoal e profissional. Então, não saber delegar, não saber definir as suas prioridades, não ter metas claras. A falta de metas claras também é um problema que muitas mulheres enfrentam. Porque para que a gente tenha pequenas metas, pequenas ações práticas que estão apontando para o lugar que você deseja, você precisa saber onde você quer chegar, não é verdade? E às vezes as mulheres se perdem no meio das urgências diárias e nem sempre param para pensar sobre o que querem, sobre aonde querem chegar. Elas vão apagando incêndio um dia após o outro. Então, não ter metas claras também pode ser um motivo por trás da nossa sobrecarga de tarefas. A gente não consegue se planejar, a gente não consegue nem ao menos organizar a nossa rotina. A gente não tem uma meta estabelecida para isso, a gente não sabe o que fazer para mudar essa realidade. Então, a gente acaba ficando cada vez mais sobrecarregada. E o que mais? O básico do básico do básico, né, gente? É não ter uma agenda. Então, tem mulheres que são como máquinas, né? Acham que são como máquinas. Guarda tudo na cabecinha. Não, tá tudo na minha cabeça. Não vou esquecer. Não é sobre ter boa memória, é justamente sobre não sobrecarregar a mente, porque nós temos um limite, né? É sobre não sobrecarregar a sua rotina. Então, o que a gente faz? A gente tira da mente, coloca no papel. A gente faz as nossas anotações. Quais são as tarefas que precisam ser executadas no dia de hoje? Quais são as tarefas que precisam ser executadas semanalmente, mensalmente, semestralmente, não é? Anualmente. Então, quando você tem uma agenda, fica mais fácil você distribuir as suas tarefas. Eu sei que tem mulheres que são empresárias, tem mulheres que são líderes e, às vezes, não tem uma agenda. E hoje em dia, a gente pode ter uma agenda em papel, pode ter uma agenda online. Hoje eu utilizo muito aqui o Trello, eu utilizo o Google, né, o Google Agenda, uso no celular, sincronizado aqui com o computador, e eu também uso papel, gente, eu uso caderno, para fazer as anotações diárias, as tarefas mais básicas do dia a dia, eu anoto no meu caderno. Então, eu ainda não consegui migrar 100% para o digital, eu ainda tenho a necessidade de usar papel. Mas eu preciso me organizar, eu preciso olhar essa agenda. Eu sempre estou compartilhando aqui com vocês a importância disso, eu aplico isso na minha vida, que eu tenho um planejamento para os próximos 40 anos. Então, eu sei exatamente onde eu estarei com os meus 80 aninhos. Então, é ter uma agenda e um planejamento de longo prazo. Isso facilita muito a minha vida e me traz muita motivação. E por quê? Porque quando eu sei
o que está reservado para o meu futuro, obviamente que é dentro daquilo que é possível para mim, dentro daquilo que Deus vai me permitir realizar, mas no que depender de mim, eu posso olhar para o futuro e saber que se eu semear sementes coerentes com aquilo que eu espero, eu vou chegar lá, ou próximo daquilo. Então, isso eu não tenho dúvida. Isso traz muita motivação, muita paz e muita força, principalmente em momentos de crise. Então, isso ajuda muito, e mais, ajuda a priorizar no tempo presente as tarefas que realmente são importantes e essenciais, que vão levar a gente a esse futuro que a gente espera. Então, ter uma agenda, ter um planejamento, não é simplesmente querer controlar o futuro. A gente também precisa ter essa certeza, e o mundo está aí para provar isso para a gente, de que a gente não tem controle nenhum sobre o amanhã. Mas o que a gente pode fazer é fazer um planejamento mínimo, para que a gente aprenda a se organizar no dia de hoje, no presente. Então, o fato das mulheres não saberem como fazer isso, o fato das mulheres, às vezes, não acharem isso importante e necessário, faz com que elas se sobrecarreguem com um monte de tarefas que talvez no longo prazo não farão tanta diferença, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Que motivos mais? Motivos internos. Vamos falar um pouquinho sobre motivos internos que estão por trás da sobrecarga de mulheres, seja na vida pessoal, na vida profissional ou dentro da sua empresa, né? A gente fala de coisas superficiais, coisas mais básicas, relacionadas a comportamentos, relacionadas a hábitos, mas também a gente pode falar de questões um pouco mais profundas, mais sérias, que exigem um pouco mais de atenção, um olhar mais cuidadoso, que tem a ver, primeiro, com a mentalidade. Então, a nossa mente, às vezes, é carregada de crenças, de ideias, que às vezes a gente nem percebe, mas que estão ali, influenciando os nossos comportamentos. Por exemplo, tem mulheres que pensam exatamente isso que eu falei com vocês. E o tempo que eu vou gastar para ensinar alguém, eu mesma pego e faço, não é? E se eu não pegar para fazer, ninguém faz. Se eu não fizer, não fica bem feito, não é assim? Então, essa mentalidade faz com que essa mulher fique presa a uma rotina de superfuncionamento, a uma rotina de sobrecarga de tarefas. Um outro motivo são questões emocionais. De repente, mulheres que querem agradar todo mundo, mulheres inseguras que não conseguem dizer não, mulheres que querem fazer tudo para os outros e esquecem de fazer para si mesmas. Às vezes está muito conectada a questões de autoestima, não é? Insegurança. Então, tem uma série de questões que às vezes está por trás da sobrecarga de tarefas, que vale muito a pena a gente ficar atenta e a gente pensar por quê. Como eu falei para vocês, no longo prazo, a soma de caos, né? Caos e mais caos, desorganização, e ainda aquela sensação de impotência, de que você não consegue mudar a realidade, de que você não consegue fazer nada a respeito, de que a vida é assim mesmo, tem que ser essa correria mesmo, tem que ser desse jeito. Isso tudo, essa soma de desorganização no longo prazo, pode trazer consequências emocionais, não é? Consequências para o seu físico, para o mundo fora de você, baixo desempenho, baixa produtividade, além de prejudicar os seus relacionamentos. Então, quando a gente para olhar para a nossa rotina, para tentar organizar, tentar olhar para esse caos, muitas vezes, que está a sua rotina, não apenas olhar para o caos, mas tentar pensar em formas de simplificar, de facilitar, de equilibrar um pouco mais a sua rotina, tentar equilibrar um pouco mais a sua vida pessoal e profissional. Isso vai fazer com que você encontre, às vezes, soluções que você parecia tão distante, mas que, na verdade, estão muito próximas e são, às vezes, até relativamente simples de serem colocadas em prática. Então, aqui a gente falou sobre algumas coisas. A gente falou sobre
a possibilidade de você ter uma rotina com mais equilíbrio e menos estresse. A gente falou sobre algumas consequências de você continuar nessa jornada de sobrecarga de tarefas, nessa jornada de desequilíbrio, de caos constante, de correria, né, sem nem mesmo poder parar para repensar a sua vida, a sua rotina, parar para respirar. Nós falamos sobre os principais motivos que podem estar por trás da sobrecarga de tarefas das mulheres, tanto do ponto de vista externo, quanto também do ponto de vista interno. E talvez tenham aqui outros motivos, gente, que eu não citei aqui, mas que você possa estar vivendo nesse momento. O que eu quero chamar a atenção de cada uma de vocês aqui? É que existem motivos que estão por trás dos nossos comportamentos que muitas vezes podem ser mudados. Mas para isso a gente primeiro precisa estar atento atentas a esses motivos. Quais são eles? E quais são as possíveis soluções para que a gente possa lidar com isso? Para que possa melhorar um pouquinho mais a sua realidade. Possa tirar você desse caos aí e dessa sobrecarga de tarefas e de funções, e aí que se acumulam e acaba afetando sua produtividade, e aí a gente fica, olha, num ciclo, né, de caos, e que a gente acha que não consegue sair dali. A gente pode pensar o seguinte, que não dá para a gente mudar comportamento sem mudar a mentalidade, por isso que eu gosto sempre de trazer essa questão do que precisa ser mudado dentro de nós, a nossa mentalidade e o que precisa ser mudado do lado de fora, como as duas asas de um avião. Para que um avião voe, essas duas asas precisam estar presentes, não é verdade? E aqui a gente fala de mentalidade e de comportamento. Uma coisa está ligada à outra. Então, se a gente quer mudar comportamento, a gente muda primeiro a nossa mentalidade. Então, acreditar que é possível rever a sua rotina é uma mentalidade fortalecedora. É um pensamento que vai ajudar você a lidar um pouco mais, com mais facilidade com a sua rotina, com as suas tarefas e com o seu dia a dia. E é isso que eu trago como objetivo, como oportunidade para as mulheres. Esse momento, esse espaço que a gente separa para olhar para a realidade, olhar para a rotina, aprender o que significa e como fazer na prática a priorização de tarefas. E aí eu chamo esse momento, esse espaço de pausa inteligente, workshop pausa inteligente. É ideal para mulheres que têm aí muito pouco tempo para dedicar esse tempo para olhar, para pensar sobre a sua vida e a sua rotina. É online, então você pode fazer de qualquer lugar que você estiver. Nós podemos nos conectar aqui, estar juntas. É um momento onde eu vou junto com você fazer exercícios que são direcionados com esse objetivo para ajudar você a ter mais organização, a reduzir um pouco mais os efeitos dessa sobrecarga sobre a sua vida, a sua rotina, ajudar você a ter clareza sobre o que está acontecendo e quais as melhores opções para você lidar com a sua rotina nesse momento da sua vida. Então, o workshop Pausa Inteligente é esse momento que a gente abre esse espaço mesmo na agenda para olhar para a nossa rotina buscando mais organização, para que a gente tenha mais qualidade de vida e menos estresse. Se você que está assistindo essa live tem interesse em participar comigo agora do próximo encontro, do próximo workshop Pausa Inteligente, eu vou convidar você a clicar no link que está na bio do Instagram. Lá tem o primeiro botãozinho lá, tem um conteúdo especial, grupo VIP, para as mulheres interessadas em participar desse workshop comigo. Lá, além desse conteúdo gratuito que vocês vão receber, vocês também vão ter a oportunidade de ter acesso a uma condição especial ao vivo para esse workshop Pausa Inteligente. Gente, vai ser um preço simbólico, mas vai ser apenas para as mulheres que estiverem dentro desse grupo VIP. A gente faz isso porque ali a gente dá todos os detalhes do workshop,
É ali que a gente dá as orientações de como acessar a plataforma. Esse workshop Pausa Inteligente, ele será ao vivo, mas ele vai ficar gravado e será disponibilizado para as mulheres que participarem ao vivo, ou que quiserem adquirir depois esse workshop, mas vai ser por um outro valor. Lá também eu vou disponibilizar, além do workshop gravado, workshop Pausa Inteligente gravado, além dos materiais que as mulheres terão acesso, eu vou disponibilizar alguns conteúdos de bônus para vocês terem acesso e poderem aí, durante alguns meses, rever as aulas e poder ainda aprender com outros conteúdos. Mas todos os detalhes do workshop Pausa Inteligente eu vou compartilhar nesse grupo VIP. A entrada no grupo é gratuita, então você pode clicar no link da bio e ter acesso a todos os detalhes, ok? Nos próximos dias eu vou compartilhar o dia, o horário, tudo direitinho, para quem tem interesse em passar algumas horas comigo para fazer esses exercícios que eu tenho certeza que vão ajudar você nessa busca por mais organização, por mais qualidade de vida e menos estresse. Esse é o desejo do meu coração, que eu trago aqui para vocês essa proposta de uma vida com mais equilíbrio e leveza. Não é uma vida fácil, mas é uma vida possível, sustentável, para não surtar no meio do caminho, não é verdade? E o caminho é sempre esse, desse retorno para a gente. Quando a gente volta, a gente aprende a se escutar a nossa rotina, o nosso entorno, a gente ganha a possibilidade de fazer alguma coisa para melhorar. Do contrário, a realidade fica como está e a tendência é que quando fica como está, ela piore um pouquinho a cada dia. E a gente não quer isso, eu não quero isso para nenhuma de vocês. E eu sei que é possível sim, a gente melhorar, eu sei que é possível cada uma de nós rever a nossa rotina e melhorar um pouquinho para ficar mais leve, mais prazerosa e com menos estresse, gente. Sentindo que realmente a gente está dando conta da rotina do dia a dia. É isso que eu espero muito e que eu desejo para vocês. Eu espero muito poder contribuir com vocês nesse workshop Pausa Inteligente. Continua aí acompanhando os conteúdos. Eu agradeço a vocês que forem assistir essa live vai ficar aqui gravada. E eu desejo uma ótima noite, uma ótima quarta-feira para vocês. Obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Beijo no coração, ó. E se cuidem.